E agora nós vamos entrevistar o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, que apresentou um requerimento para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, preste esclarecimento sobre a sua declaração de que haveria intenção de usar as Forças Armadas para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Senador, muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Bom dia a você, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. De fato, eu ontem encaminhei esse requerimento, que eu espero que o presidente Pacheco submeta à votação do plenário, porque há poucos dias o senador Girão também apresentou um requerimento semelhante, convidando, que nós não temos o direito, o poder de convocar o ministro Supremo, convidando o ministro Alexandre de Moraes para vir, e até agora não foi despachado, porque nesse momento, Daniela e Adriana, de um tensionamento jamais visto entre os poderes, principalmente entre o Supremo e a Presidência da República, o ministro Barroso veio colocar mais lenha na fogueira, veio provocar as Forças Armadas, dizendo que alguém está orientando para desacreditar o processo eleitoral de outubro. Então, eu acho que não deveria tratar disso, deveria acalmar, apaziguar as tensões. Por isso eu encaminhei esse requerimento, até dando oportunidade para ele, teve um sentido positivo, que venha esclarecer melhor, quem sabe até retificar a sua intenção. Mas eu hoje já vou começar a cobrar do presidente Pacheco que submeta, porque há um defeito muito grande, meus prezados amigos, no Senado e no Congresso em geral, é que não se respeita a colegialidade, isto é, o Senado é um colegiado formado de 81 senadores com mesmos direitos e mesmos poderes, mas a única coisa que vinga é a vontade do presidente da casa. Ele pauta o que ele quer, ele despacha quando quer alguma coisa. Tem um mundo de pedidos de impeachment de ministros do Supremo, jamais submeteu qualquer um, nem mesmo à mesa do Senado, quanto mais ao plenário. Então, eu tenho batalhado muito, inclusive eu tenho um projeto de resolução para que se reparta esse poder do presidente com os demais integrantes da mesa, mas nada disso é levado adiante. Senador, agora vamos seguir com a pergunta da comentarista do Grupo Jovem Pan, Cristina Grêmio. Senador, bom dia. Exatamente por conta disso que o senhor mencionou aí, é que o eleitorado está super mobilizado a não reeleger senadores que não aprovem mudanças, especialmente em relação à análise de pedidos de impeachment do STF. Só queria reforçar isso porque vem sendo muito discutido pela população. A minha pergunta é, recentemente o senador Girão também teve uma iniciativa parecida, querendo convocar o ministro Alexandre de Moraes, e foi mais um pedido, parece que engavetado por Rodrigo Pacheco. Qual é a sua expectativa em relação ao seu pedido? Olha, Cristina, a minha expectativa é, mais uma vez, de decepção, porque nada é levado adiante. É uma inércia, uma omissão constrangedoras que nós estamos vivendo no Senado. E principalmente nesse momento em que precisava ter uma atitude de vanguarda, de iniciativa, para resolver os impasses que estão acontecendo. Eu estava acompanhando vocês agora há pouco, como faço constantemente, acompanhando a Jovem Pan pela manhã. Vocês estavam falando da questão eleitoral. Agora vai se adaptando as atribuições do superior eleitoral conforme as conveniências do grupo que manda no Supremo atualmente. O Supremo, eu tenho dito repetidamente, hoje é um tribunal ideológico, político, não é aparelhado pelo PT. Dos 11 tem 7. Então, vão tomando tudo que é providência para que aconteçam as coisas daqui para diante conforme as conveniências desta mentalidade que domina o Supremo Tribunal Federal. E aí nós estamos vendo isso. E em vez do Senado tomar uma providência, lamento dizer, mas por algumas questões de rabos presos, nada avança. E nós somos uma minoria a combater
essas deformações. Certo. Então, é por isso que eu lhe digo, é decepção. Senador Lazier Martins, a pergunta de Amanda Klein. Senador, quando o senhor falou na sua primeira resposta, né, bom dia, primeiramente, que havia um grande tensionamento entre os poderes, o senhor não acha que esse tipo de requerimento para que o Barroso vá falar no Supremo, no Senado, melhor dizendo, quer dizer, o Ministério da Defesa já emitiu uma nota, divulgou uma nota após a declaração do Barroso, que eu concordo que o senhor foi infeliz e num timing péssimo, e o Barroso não retrucou, não respondeu. Então, agora, aprovar um requerimento para que ele vá ao Senado se explicar não contribui justamente nessa direção contrária, que é de elevar o tensionamento dos poderes, e por isso a postura do presidente Rodrigo Pacheco de não aceitar esse e outros requerimentos e pedidos de impeachment, no sentido de amenizar essa tensão entre os poderes? Olha, Amanda, eu pensei pelo lado oposto, proporcionando a oportunidade do ministro explicar melhor, porque ele agravou as relações que já eram muito estremecidas, agora estão quase rompidas. Isto é, já não basta o rompimento do Supremo com o presidente da República e agora também com as Forças Armadas. De repente, o presidente da República recorre ao famoso artigo 142, que é o uso das Forças Armadas para restabelecer a harmonia entre os poderes. Aí vão dizer que isto é golpe. Mas o golpe está acontecendo do lado contrário, não está se cumprindo a Constituição. São deformações a todo instante, aberrações. O julgamento do Daniel Silveira, que é da competência da Câmara. Eu não estou, em momento algum, defendendo os transbordamentos verbais do Daniel Silveira. Realmente ele passou de todos os limites, mas o fórum competente para julgá-lo, e se for o caso até cassá-lo, é a Câmara dos Deputados, não o Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos aí em meio a um mundo de impasses e controvérsias e relações estremecidas. Eu não sei aonde tudo isso vai parar. Senador, agora a pergunta é de Ricardo Salles. Lazier, bom dia, prazer em vê-lo. Na lógica de funcionamento das instituições democráticas, né, o que o pessoal tem usado e abusado em dizer que é o Estado Democrático de Direito, um poder não existe, aliás, não deve haver poder sem fiscalização. Né? Cumpre, de acordo com a nossa estrutura constitucional, a fiscalização desses atos, desses arroubos ou dessas análises, como você bem colocou agora há pouco, com relação ao Supremo Tribunal Federal, compete ao Senado. Você se referiu há pouco a uma questão que é o rabo preso. Né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, ou lhe perguntar o seguinte: qual é a explicação que nós temos, tendo em vista esta função, que é a função única do Senado? Se o Senado não executar, ninguém mais pode fazer. Quer dizer, por que o Senado, se é que é mesmo esse caso do rabo preso de alguns lá dentro, por que o Senado se omite reiteradamente em exercer qualquer forma de controle sobre quaisquer atos desses polêmicos que vêm acontecendo reiteradamente? Não é caso do Senado Federal, da parcela boa do Senado Federal, com a qual tenho certeza você se alinha e faz parte, de explicitar, né, expor quem são os de rabo preso e por que eles não se mexem? É uma proposta arrojada. Nós temos que apontar quem é que está com o rabo preso. Muita gente sabe, até quem consultar o Supremo Tribunal Federal e colocar ali alguns nomes, saberá quem é que tem processo em andamento. Eu não digo, está engavetado. Eles apressam alguns casos, como o próprio caso agora do Daniel Silveira, vai a toque de caixa, como se diz, mas e o Renan Calheiros e a sua turma toda. Já tinha 12 processos, hoje só tem 9, porque eles vão esperando até que atinja o prazo da extinção da punibilidade pela prescrição e aí vai reduzindo esse acervo de processos criminais. Agora, o que fazer? Essa é a grande questão. Eu cheguei à conclusão de que só mesmo com o povo na rua, com manifestações de muita gente perante o Supremo Tribunal Federal, com cartazes, com faixas, exigindo nominalmente o que tem que fazer.
Fora disso, opressão através de mensagens pela internet ao presidente do Senado, porque não é apenas o atual presidente. Desde o tempo do Renan, que eu acompanho, depois o Eunício, depois o Alcolumbre, é tudo a mesma coisa, isto é, omissão completa. Quando tem alguém que não convém, como vocês falavam há pouco sobre o Tribunal Eleitoral, aquele caso da Selma Arruda, lá do Mato Grosso, aquele ali por influência do Gilmar Mendes, rapidamente se eliminou ela. Agora, os outros não se faz nada. O problema é que temos que renovar os nomes do Congresso Nacional. A crise entre os poderes em destaque na entrevista com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, a quem agradecemos demais pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News, senador. Sempre às ordens. Eu estou à disposição de vocês e cumprimento pelo trabalho, pelo corajoso que vocês vêm desempenhando, em sentido contrário a outros órgãos e empresas poderosos que tomam uma posição inexplicável, apesar dessas ilegalidades que vem acontecendo. A Jovem Pan vem realizando um trabalho histórico e vai marcar, e acho que com isso vai ganhar muito espaço na mídia nacional. Cumprimentos a vocês. Obrigada, boa quarta, senador.